livro de Esther, capítulo 5, versículo 1. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei, e o rei estava sentado no seu trono real, de frente para a entrada. Para você que não conhece a história de Esther, ela era uma judia que se tornou rainha do Império Persa. E tinha um ministro ali que caminhava e aconselhava o rei de perto, o rei Assuero, que conspirou contra os judeus, contra o povo dela, né? E Mordecai, o tio dela, pediu que ela intercedesse pelo povo ali diante do rei, para que o povo pudesse se defender, para que o povo não morresse. Então essa história toda tá lá, ela é bem interessante, bem empolgante. Muitos contam a história de Esther bem romanticamente, né? Outros já contam a história de Esther bem tragicamente. E eu não venho aqui nem colocar tragédias nessa história e nem colocar flores onde não existem aqui na história dela. O que eu queria conversar com você hoje foi qual foram as escolhas de Esther que colocou em Esther autoridade para ajudar o povo judeu. E isso foi muito importante, as decisões que ela tomou. Então, fala que no Esther, capítulo 5, versículo 1, fala que no terceiro dia. Terceiro dia está dizendo porque ela, quando Mordecai, o tio dela, falou que o povo iria morrer se ela não intercedesse, não pedisse em favor do povo para o rei, o povo e até ela poderia morrer, né? Então, o que acontece? Esther, quando fica sabendo que Amã conspirou contra o povo dela, imediatamente o que ela faz? Ela reúne todos os servos e fala para o tio dela, Mordecai, que irá jejuar, que irá buscar orientação divina durante 3 dias e 3 noites. E o resultado desse encontro do secreto de Esther com o Senhor, para ter essa ajuda divina, está lá em Esther 4:16, que fala que depois que ela jejuou 3 dias e 3 noites, fala que ela vestiu roupas reais. Tem versões que fala algo que eu gosto muito, que fala que Esther se vestiu de autoridade para falar com o rei. Então eu queria trazer hoje para você isso. O secreto com Deus, o nosso tempo com Deus em oração, buscando a direção dele para as coisas que nós precisamos na nossa vida, nos veste de autoridade para resolver os nossos problemas, para resolver as nossas questões. E às vezes você pode pensar assim, mas por que fala que Esther vestiu roupas reais? Toda roupa que Esther tinha era uma roupa real, porque ela era rainha. Mas era costume do povo judeu, quando estava muito triste, quando estava muito agoniado, quando ia para a presença de Deus em jejum, suplicar, pedir alguma graça, eles se vestiam de pano de saco, se vestiam com roupa simples, jogavam cinza na cabeça, mostrava ali aquela angústia diante de Deus. Eles se vestiam de uma forma simples, de uma forma humilde, reconhecendo ali toda a pobreza e reconhecendo toda a autoridade de Deus, toda a riqueza, toda a soberania de Deus. Então, diante de Deus se colocava de uma roupa humilde, uma posição de humildade. A roupa simples de saco demonstrava ali toda a inferioridade do homem diante de um Deus tão poderoso. Então Esther não estava vestida com roupas reais, ela estava vestida com roupas simples, reconhecendo ali o poder, a majestade, o governo de Deus na vida dela. E fala que depois de 3 dias e 3 noites de oração e de jejum, ela vestiu as roupas reais. Tem gente que fala assim, eu
Não tô nem aí pro que as pessoas pensam, falam de mim, não tô nem aí. Eu visto a roupa que eu quero, do jeito que eu quero, eu falo do jeito que eu quero, eu falo o que eu penso, porque eu sou assim, eu sou sincero, eu sou... Você é tolo. Porque o Espírito Santo nos ensina que nós precisamos ser estratégicos. Nós precisamos saber nos portar, saber falar, saber nos colocar. Porque o único que consegue ver você além da aparência é Deus. Então, na presença dele, não importa as suas vestes, o Senhor vê o seu coração. Deus vê a motivação do seu coração, sabe o que te colocou ali de joelhos, sabe o que está afligindo, o que está te angustiando. Ele vê o seu coração. Você pode estar vestido com vestes reais, mas o Senhor vê o seu coração. Mesmo que você não vista roupas de saco, o Senhor vê o seu coração. Mas o homem vê o exterior, as pessoas veem a aparência. Então, às vezes, nós queremos chocar os lugares, chocar as pessoas, para que elas não... mostrando que a gente é o que a gente é, nós somos assim, e aí sem nenhuma sabedoria e sem nenhuma estratégia, nós queremos nos impor, colocar o que a gente pensa, sem antes ir no secreto e conversar com Deus. Que forma que eu devo falar? Que forma que eu devo me portar? Que roupa que eu devo usar? Porque diante do Senhor você pode estar nu, você pode estar com qualquer roupa, porque Ele vê seu coração. Mas diante das pessoas, as pessoas não conseguem ver seu coração. Então a roupa, a aparência, ela chega primeiro que o seu caráter. A aparência chega antes da sua história. Então importa sim, nós temos que nos preocupar com sabedoria e considerar sim o que os outros pensam. É claro que o que os outros pensam de você não pode governar a sua vida, não pode impedir você de viver. Mas existem muitas coisas na sua vida que você precisa ter sabedoria de se colocar, de se vestir, de se falar, de se calar. E você só vai saber como deve se portar nessa situação difícil, o que você deve falar nessa reunião, se você antes tiver um secreto com Deus. Porque o secreto vai te vestir de autoridade. E a autoridade que Deus dá para você, ninguém, nenhum ser humano na terra pode tirar. Sabe, Esther poderia ter morrido, porque ela apareceu na presença do rei sem ser chamada. Então ela sabia que poderia morrer, mas ela fez o quê? Ela foi para o secreto. Ela se rasgou ali diante de Deus toda a sua preocupação, colocou ali em Deus toda a expectativa que ela tinha, que era de salvar o povo, de salvar a si mesma, salvar sua família, os parentes que poderiam morrer por causa dessa conspiração desse conselheiro do rei que era Amã. Então, eu não sei qual é a situação que você está passando, que está sendo impossível para você, está sendo difícil, você não sabe o que falar, você não sabe o que fazer. E eu queria trazer isso para você. Que você olhe para a vida de Esther, para um pouco. O livro de Esther é bem pequenininho, você pode ler, em 1 hora você consegue ler o livro de Esther, ou até menos. E você vai ver que Esther buscou orientação divina quando ela teve que tomar uma decisão difícil, quando ela teve que passar por um momento muito difícil, correndo o risco de morrer, de perder a vida dela. Então, eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que você está passando, mas busque a orientação de Deus, porque o secreto que você tem com Deus é que te veste de autoridade, para você saber se você tem que falar nessa reunião, falar sobre este problema, ou se você deve se calar, porque o secreto com Deus é o relacionamento que nós temos com Deus, é permitir que a presença do Espírito Santo nos vista de sabedoria. Porque o Espírito Santo é que tem nas mãos dele a verdade, a alegria, a paz, a paciência, o domínio próprio. Esse domínio próprio é o equilíbrio das emoções. Quando alguém nos fere, alguém nos machuca, a nossa primeira reação é nos defender.
A nossa primeira reação é falar alguma coisa, é nos posicionar, é tentar ali nos colocar com argumentos. E muitas vezes a estratégia que o Espírito Santo tem para que você saia vencedor, para que você tenha vitória nessa sua batalha, é se calando. Sabe, Esther teve toda uma estratégia para contar para o rei a necessidade dela. Como antes ela teve um secreto com Deus, ela orou, ela jejuou, ela quis ouvir de Deus o que era para ela fazer. A primeira vez que o rei viu Esther, a Bíblia diz que ele teve saudades de Esther. Então, quando ele viu Esther, ele permitiu que ela entrasse na presença dele. Então, foi o momento certo, foi a hora certa, foi o lugar certo. Esther não sabia, porque ela não consegue ver o coração do rei, ela só consegue ver o que os olhos estão vendo ou o que os ouvidos estão ouvindo. Mas o Senhor conhece o coração do rei. Em Provérbios fala que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele dirige o coração do rei. Porque Deus está acima de todas as coisas. Deus ouve as conversas que você não escuta. Deus sabe o que as pessoas estão falando quando você sai da sala. Então Deus sabe qual que é o momento certo de você falar, qual que é o momento certo de você calar, qual que é a roupa certa para a ocasião. Porque às vezes você fala, não, o importante é que Deus está vendo a minha intenção do meu coração. Sim, mas Deus vai dar para você estratégia do que vestir, do que falar, quando falar. Por isso, eu não sei qual é a decisão difícil que você tem que tomar, qual é o posicionamento que você tem que se colocar. Não faça nada sem antes ir para a presença de Deus e colocar todo o seu lamento, todo o seu sofrimento, toda a sua angústia. Eu já disse para vocês que sempre que vem uma angústia muito grande no meu coração, a primeira coisa que eu sinto de fazer é me ajoelhar aonde eu estou. Ou se às vezes tem muita gente, eu vou para um lugar secreto, um lugar onde ninguém está me vendo. E eu vou ali e eu falo, Senhor, que angústia, Senhor, que tristeza, Senhor, eu estou com falta de ar, tanto que está me sufocando essa situação, me ajuda. Eu não levanto sem resposta. Eu não levanto da mesma forma quando eu ajoelhei diante do Senhor. Eu me levanto já completamente em outra estação. Porque o Espírito Santo sempre responde ao coração que se propõe a buscar a orientação dele em primeiro lugar, antes de tomar atitudes. Se você for ver a história de Esther, como foi que ela chegou diante do rei, o rei já falou, o que você precisa? O que você quer? Até metade do meu reino, tudo que você quiser eu te dou. E Esther falou, quero um banquete. Ofereceram um jantar para você e para o conselheiro. Por que ela já não contou a necessidade dela? Porque o Espírito Santo é estratégico. E o que Deus tem para usar a sua vida na vida das outras pessoas, ou usar a sua vida para resolver os seus problemas, ou os problemas de alguém, exige paciência, existe estratégia, porque Deus não trabalha com mágica, Deus trabalha com processo. Então tudo tem um primeiro passo, um segundo passo, um terceiro passo. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa assim, que eu gosto tudo de resolver o que tem que resolver. É para resolver? Então vamos resolver. Eu sou assim. Então, por ser assim, eu já perdi muitas oportunidades de desfrutar, às vezes, de experienciar o momento. Porque eu já fui de cara e já vamos resolver? Então vamos resolver. Mas existia um processo que eu tinha que ter prestado atenção, que eu tinha que ter vivenciado aquilo, que eu tinha que ter experienciado aquilo. De alguma forma, Deus tinha um prazer para mim ali naquele momento, um ensino, uma lição que eu passei por cima, porque era para resolver, vamos resolver. Então, o Espírito Santo precisa ser consultado antes, você precisa ter um secreto antes de qualquer coisa importante que você vai fazer, porque ele vai dar para você a estratégia, vai dar para você a coragem, vai dar para você a fé. Você não vai ter medo de falar. Pode ser o presidente de qualquer empresa, o presidente da república. Quando você tem um secreto antes, você é vestido de tanta autoridade que você não tem medo de dizer o que precisa ser dito. E muitas vezes a nossa insegurança, porque nós não tivemos um secreto antes, nós não buscamos antes, então a gente vai todo inseguro para a reunião, a gente vai todo inseguro
para os locais que a gente precisa falar ou precisa se colocar. A gente vai numa insegurança. Agora, quando você tem um secreto antes, quando você gasta um tempo antes dizendo, Senhor, tô inseguro, eu não sei o que dizer, não sei o que fazer, meu filho tá dessa forma, meu casamento tá assim, a empresa tá desse jeito, eu não sei o que fazer, me dá uma orientação, Deus vai te dar uma estratégia, não é mágica. Deus pode resolver tudo na nossa vida com apenas uma palavra, mas Deus usa os processos na nossa vida, o passo a passo, para que nós não percamos nada no caminho. Não deixemos de aprender, não deixemos de crescer e nem de ajudar o outro a crescer, porque o crescimento, ele não é instantâneo, ele é passo a passo. A maturidade, a sabedoria, nada é mágica, tudo é construído. E Deus precisa que nós gastemos tempo com Ele antes das coisas difíceis que nós temos que fazer, porque Ele dá para você a segurança, a sabedoria de saber se vestir para a ocasião. Se vestir não só a aparência, mas vestir o seu espírito de autoridade. Muitas vezes você tem uma conversa difícil com seu filho ou com sua filha. E você vai sem falar com Deus, sem orar. E você vai só com a carne falar com a pessoa, com seu filho, com sua filha. Você vai ali na força do ódio falar o que ele fez de errado. Você vai sem autoridade espiritual. E aí uma conversa que era para resolver uma situação, você cria feridas no seu filho, você cria feridas na sua filha. E um problema que era pequeno se tornou ainda maior, porque você foi na força e na sabedoria do seu próprio entendimento. E Provérbios fala, não estribes no próprio entendimento. Você sabe o que é estribo, né? Quem tem cavalo, já viu cavalo em fazenda, como é que é? Tem um estribo. Esse estribo, ele é colocado junto com o arreio para você subir em cima do cavalo. E quando você coloca o pé no estribo para subir no cavalo, você coloca ali todo o peso do seu corpo. Se o estribo não estiver firme, você pode cair, pode se machucar, pode machucar o cavalo. Então, a Bíblia diz que o nosso entendimento é um estribo. E se a gente colocar todo o peso do nosso corpo, todo o peso da nossa expectativa, todo o peso da nossa angústia ali, nesse estribo, ele pode nos enganar, porque o nosso entendimento, hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Nós estamos o tempo todo mudando o nosso entendimento, então não é de confiança. Então colocar ali o nosso pé, colocar o peso do corpo todo no nosso entendimento, fala que é colocar o pé no estribo. Não estribais, não coloca todo o peso do seu corpo, todo o peso da sua expectativa no seu entendimento, que pode mudar, é volúvel. Coloca o seu entendimento diante do Senhor e fala, Senhor, eu tenho que ter uma conversa difícil com meu filho, com a minha filha, então me dê sabedoria, me dê estratégia. E talvez, não vai precisar de você usar nem palavras para resolver o assunto com seu filho ou com a sua filha. Apenas um abraço, apenas um presente, apenas um ouvir, fala, filho, eu vim aqui te ouvir. E você vai ver que você queria falar, mas de repente o Espírito Santo vai te orientar para falar assim, olha, senta com o seu filho e com a sua filha, em vez de falar tudo que você está querendo falar, pergunta para ele o que ele está querendo dizer. E às vezes sentando ali, se vai ouvir seu filho e sua filha, o problema vai ser resolvido. Que poderia ter se tornado um problema maior. E é isso que aconteceu com a rainha Esther. Ela poderia ter morrido, e ainda o povo todo morrido, e enfiado os pés pelas mãos, mas antes ela consultou o Senhor. Ela pediu direcionamento espiritual. E fala lá que ela vestiu no Esther 4,16, que depois que ela jejuou, depois que ela fez tudo, ela se vestiu com vestes reais. Ela vestiu a roupa certa. E além de vestir a roupa, aparentemente ela estava ali com a autoridade de rainha, ela se vestiu de autoridade espiritual. Então, quando você vai na carne, quando você vai ali do seu jeito, porque eu sou assim mesmo, eu sou sincera, não, você é sem educação, você é precipitado, você é tolo, por isso que você dá para os seus pensamentos essa livre vontade de se expor. E aí, lá em Provérbios 29:11 fala, o tolo dá livre curso à sua mente, mas os sábios refletem ao falar.
O silêncio faz o adversário se entregar. Muitas vezes o brasileiro tem isso, né? A gente fica meio constrangido quando tá perto de alguém e ninguém fala nada. A gente fica angustiado porque parece que acabou o assunto e aí a gente quer dar o assunto e começa a dar vazão aos nossos pensamentos e acaba que a gente fala coisa que não deve. E às vezes, quando você busca a orientação do Espírito Santo, o Espírito Santo nos ajuda a nos calar diante das situações que precisamos ficar calados. Então, em Provérbios 29:11 fala, o tolo, ele dá livre vazão. Tudo que passa pela cabeça, ele joga para a boca, sem filtrar. Mas os sábios refletem no falar. Provérbios 17:28 fala que até o tolo, quando se cala, ele é considerado sábio. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que como a rainha Esther, como Daniel, como Neemias, como o rei Josafá, diante de situações difíceis, a primeira atitude deles foi ir para a presença de Deus, buscar uma orientação divina. E que assim como a rainha Esther, você possa saber se colocar diante das pessoas, diante dos lugares. Eu sei que você se importa apenas com o que Deus pensa, mas Deus quer que você se preocupe com o outro. O outro só vê você por fora. Então, cuide de aparecer diante das pessoas com uma aparência que vai aproximar você delas. Claro que sem extremos, tá, gente? Sem extremos. Se a pessoa tá sem roupa, você também vai ficar sem roupa. Não, não é isso. Por favor, não torçam as minhas palavras. Eu só estou dizendo que o único que vê seu coração é Deus. E Deus que vê seu coração, vê o coração da pessoa que você tem que resolver seus conflitos. Então, Deus sabe qual que é a roupa que você precisa usar. Deus sabe qual que é a autoridade que você precisa. E você buscando a orientação dele, ele vai te vestir de autoridade. E o Espírito Santo vai te dar estratégia para resolver seus assuntos, para resolver suas questões. E foi incrível ver o passo a passo que Esther usou, a paciência dela, a coragem, a fé. Em nenhum momento fala que nesse processo de banquete, de convidar a Amã, depois fazer outro banquete, fala que Esther teve medo, que Esther chorou, que Esther ficou angustiada. Porque ela fez tudo isso diante de Deus, diante do inimigo, diante do perigo, diante do problema. Ela estava com autoridade, com paciência, com coragem e com fé para resolver a situação. Em nome de Jesus, eu não sei qual é a situação que você tem passado, que você está passando neste momento. E eu peço que você leia Efésios 6:10. E nessa manhã que você seja fortalecido no Senhor, que você seja fortalecida no Senhor e na força do poder do Senhor. Além de você ir para a presença, buscar orientação divina para o que você precisa fazer, existe um poder em Deus que te fortalece e que te dá poder para agir na força do poder dele, não na força do seu entendimento, não na força sua, mas na força que vem daquele que conhece todas as coisas. Que assim como Esther saiu diante da presença do Senhor e se vestiu adequadamente para enfrentar aquela situação, ela se vestiu de autoridade. O Espírito Santo dá para você sabedoria, dá para você coragem, dá para você autoridade, para você entrar em qualquer ambiente e resolver o que precisa ser resolvido. E muitas vezes o que precisa ser resolvido não vai ser resolvido apenas com palavras, talvez com grande silêncio e longo, mas esperando pacientemente a hora certa e o momento certo de agir e de falar. Você não sabe? Eu não sei. Porque nós conseguimos olhar para as situações só a aparência delas, mas Deus vê todo o contexto, Deus vê o quadro todo e Ele pode te vestir de autoridade para você resolver qualquer situação difícil na sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante de Ti. O Senhor conhece, sabe quem aqui nessa live está precisando de sabedoria. Está precisando de autoridade, está precisando de coragem porque está com medo. Os desafios são muito grandes, são tão maiores que eles. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, leva-os para um lugar secreto,
onde as distrações da vida e do mundo possam silenciar-se, para que eles possam te ouvir. E em nome de Jesus, arranque os meus irmãos deste lugar de dúvida, de angústia, de medo, de insuficiência, que em nome de Jesus eles possam ser movidos através do teu amor, através do teu poder, e serem fortalecidos da força que o poder do Senhor tem. Em nome de Jesus, dê aos meus irmãos paciência para receber do Senhor a estratégia para falar no momento certo, para agir no momento certo, se calar no momento certo, porque o Senhor é tudo o que nós precisamos. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e toda enfermidade da sua alma. Seja liberto agora, que todas as correntes de prisões emocionais sejam quebradas nesta manhã e você possa respirar profundamente e ser liberto de todas essas dores que te aprisionam há tantos anos e te tornem livres e cheios da autoridade do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã às 6h30. Um beijo, um abraço para todos do Facebook e do YouTube. Vocês são também muito importantes aqui para que essas lives aconteçam todas as manhãs. Um cheiro, Lu! Obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau.